primeiro vamos fazer o efeito. Olha lá. Vou dizer por que ele disse que era corpúsculo eletrizado. Primeiro, porque não é luz. Porque a luz, gente, ela não me obedece desse jeito. Tipo, curva agora. Ó. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Ó? A luz curvando. Eu consigo fazer isso com a luz, por exemplo, com um laser, então com uma lanterna. Consigo fazer a luz curvar? Não. Sabe como eu consegui aqui fazer essa luz curvar? Com ímã. Aí olha só. Como eu disse, vários testes aconteceram com esse tipo de um corpo. Um deles foi aproximar campos magnéticos e campos elétricos. E para surpresa de quem primeiramente aproximou, conseguiu formular um modelo para explicar por que defletivo. Ele foi J.J. Thomson, como disse a vocês. E ele disse, semelhante a partículas que contêm cargas, que uma vez aceleradas, quando passam por um campo magnético, são defletidas, essas mini partículas também reagem da mesma forma. E com angulação igual. Porque ele começou a calcular para partículas com massa muito pequena, quase desprezível. E essa teoria eletromagnética já existia, porque sabe-se, na época dele sabia-se, que partículas eletrizadas, né, com velocidade, né, variando, ou seja, aceleradas, elas, quando perpassavam por um campo, mergulhavam em um campo magnético, essas partículas eram defletidas e se escreviam, inclusive, até, dependendo do campo magnético, vão sair rodopiando. Então era isso que ele via aqui. Ele colocou o campo magnético e colocou o campo elétrico. Então ele viu que esse peixe defletia. Então não era só luz. Talvez essa partícula, né, promovesse esse fenômeno de eletromagnético também, que é a luz. Mas quem era, estava sendo defletido, não era a luz. Era esse corpúsculo. Que ele chamou depois, rebatizou de elétron. Tá? E associado a esse elétron, né, está a carga negativa. Aí olha só, ele pega e troca vários catores de anodo. Ele vai trocando. Troca os gases, troca tudo. E ele percebe que a mesma coisa acontecia quando ele impunha algumas variáveis, quando ele estava com o elétrico, quando ele estava com o magnético. Os mesmos ângulos e tudo mais. Então o que ele diz? O que ele pensa? Se eu troquei já, coloquei de ferro, coloquei de alumínio, coloquei de tudo quanto material que foi possível. E ainda assim, as partículas obedecem a mesma trajetória quando eu sobreponho campos magnéticos e elétricos aqui. Ela deflete do mesmo jeito. Muda o potencial e ainda assim a mesma coisa acontece com o material. Quando ele viu isso, ele criou a ideia. Então essa partícula, ela pertence ao mundo atômico. Olha que fantástico para ele. O átomo, até então, era o maciço, ou indivisível, ou seja, pedra fundamental para a constituição de qualquer matéria do universo. Tudo era composto por átomos. Só que agora ele não era mais o indivisível. Ele tinha nele elétrons, porque ele viu que esse corpúsculo era um material. Ele conclui isso. Então ele cria um modelo atômico, imaginando que agora o átomo é uma bola, né, encrostada nele, uma bola essencialmente positiva, encrostada nele, porque os elétrons negativos, que mediante a diferença do potencial poderiam ser arrancados daí, ser transformados em corrente elétrica, e mesmo no ar, ou em um gás, eles poderiam ser conduzidos e defletidos como um tal, como corpúsculos eletrizados. E se é corpúsculo, tem massa. E se tem massa, se eu colocar um anteparo aqui, ele bate, né, nesse anteparo. Para provar isso, ele, J.J. Thomson, pega outro tipo de ampola. Essa ampola que foi construída por Crookes, chamada ampola de Crookes. É uma ampola que tem um anteparo aqui, ó. Tá? Só que eu queria chamar a atenção, não só para o anteparo, mas para essa parte que não é o anteparo, que é o suporte do anteparo, que é de vidro. Está dando para ver a parte de vidro? Ora, o vidro, ele não é opaco para a luz. Tá? Então, de forma definitiva, Thomson queria dizer que isso não era uma emanação eletromagnética, não era luz. Porque a luz, ela não para quando vê o vidro. Né? Ela atravessa, não é verdade?
a gente vai deixar para ler. Mas ele emite luz quando bate no vidro. Então, olha só. Então, tá vendo aí a luz? Né? Tem uma luz aqui. Agora, o que eu vou fazer? Pode chegar. Eu vou levantar a luz. Bom, se ele é um corpúsculo, ele vai bater no anteparo. Então, aqui vai se formar uma sombra, porque ele vai deixar de bater no vidro. Vai lá. Ó, tá vendo a sombra? Só que, novamente, se fosse só luz, eu não faço isso com a sombra da luz, olha. Eu consigo torcer a sombra quando eu aproximo o ímã? Eu não consigo ver nada. Tá dando pra ver? Ó, não consigo fazer isso. Ó. Tá? Primeiro. E outra, se fosse só luz, agora vocês vão ter que prestar bem atenção. Vocês vão ver projetado aqui também no vidro a sombra desse suporte que é de vidro transparente. Então, se fosse luz, atravessaria e não projetaria sombra alguma do suporte. Vai lá. Ó, não está projetando a sombra ó, no suporte? Tá. Tipo uma galinha? Acontece que ele é transparente. Então, se ele é translúcido para a luz, se ele deixa a luz passar, significa dizer que isso aqui só está criando luz quando o alvo atinge ele. E ele, essa parte, deixa de sensibilizar o vidro e forma uma sombra. Por quê? Porque ele é dotado de massa, ele é um corpúsculo acelerado. E ele bate no vidro e não consegue passar, porque o vidro é um meio material que ele não consegue atravessar. E ele deixa, então, de se chocar contra a parede do vidro, então ele projeta ali uma luz.